Urbanização. O crescimento das cidades, tanto em população quanto em extensão territorial. Muitos tópicos acabam sendo abordados nesse tema, e um deles é a violência e a criminalidade. Um dos maiores problemas urbanos no geral. Principalmente aqui no Brasil, um país que apresenta altos índices de criminalidade. Segundo a OMS, o Brasil é o nono país mais violento do mundo. Mas é claro que esse assunto que vai ser tratado nesse vídeo não vai se limitar somente ao Brasil, até porque esse problema se abrange no mundo inteiro. Primeiramente, o que seria violência e criminalidade? Pode até parecer meio óbvio o significado de violência e criminalidade, porém não é. Violência, para a Organização Mundial de Saúde, caracteriza-se pelo uso intencional da força física ou do poder, real ou em ameaça, contra si próprio, contra uma outra pessoa, contra um grupo, contra uma comunidade, que resulte ou tenha a possibilidade de resultar em lesão, morte, dano psicológico, deficiência de desenvolvimento ou privação. Já a criminalidade é a expressão dada pelo conjunto de infrações que são produzidas em um tempo e lugar determinado. É o conjunto de crimes. Entendendo por completo as definições, então você consegue relacionar com a urbanização. A violência e a criminalidade são muito mais presentes na área urbana, porque é nessa área que existem as mais diversas possibilidades de crime. Bom, você pode até ter certa noção de que esse tipo de coisa acontece, mas deve ter ocorrido um momento em que você se perguntou: o porquê isso acontece? O que leva uma pessoa à violência e à criminalidade? Se você acha que o ser humano não cometeria tal ato sem nenhum motivo, então você está certo. Óbvio que isso não acontece sem motivo algum. Sendo bem sincero, poderíamos primeiramente focar na violência e entender por que tal ato acontece. Porém, na minha visão, eu acredito ser um pouco mais complicado de tentar achar uma razão. Pelo menos é assim que eu vejo, porque abre espaço para vários campos de estudo. Você pode debater sobre por que acontece violência de um ponto de vista filosófico, biológico, cultural. E isso poderia ser levado em algo que facilmente poderia ser considerado a raiz de todo problema, a maldade humana. Mas, se a gente tentar entender de um jeito mais objetivo, então pode ser por uma série de fatores: preconceito, conflito de religiões, diferenças culturais, desemprego, fome, vivência em favelas, crime organizado, omissão do poder público, pobreza, desigualdade social, crise de raiva causada por fracassos e frustrações, crises mentais, loucura consequente de anomalias patológicas, que em geral são casos raros, enfim. São inúmeras as possibilidades de causas de violência. Na criminalidade, isso não é muito diferente. Aqui no Brasil, por exemplo, a maioria culpa a desigualdade social, falta de oportunidade, desemprego, falta de educação, pobreza, capitalismo e até mesmo a própria sociedade. No geral, países que possuem desigualdade social e econômica e outros fatores em grande escala são os mais propensos a terem índices de criminalidade altos. Você também, em algum momento, deve ter se perguntado se é possível apontar os primeiros indícios de atos violentos ou criminosos na história do mundo. Como será que surgiu a violência? Se foi algo transformado ao longo dos anos ou simplesmente só existiu? Bom, talvez esse tópico em específico não seja levado muito em consideração para os pesquisadores ou para a curiosidade de quem estuda assuntos relacionados a esse. Talvez não era nem para estar nesse trabalho. Talvez seja possível apontar na história do mundo os primeiros indícios de crimes, mas é complicado a gente tentar definir quando surgiu a violência em específico, se usarmos somente como parâmetro a maldade humana citada anteriormente. Isso pode acabar entrando no campo da filosofia, que há 2000 anos atrás era o que existia e era utilizado.
onde a gente poderia utilizar na justificativa de Sócrates, onde ele diz que o único mal é a mátea. A mátea seria a incapacidade de questionar a si mesmo. A falta de empatia, onde diz que a maldade se manifesta no campo da emoção e não da lógica. É como se a violência e a maldade fizesse parte do que a gente é, e não tem como evitar isso, e que a maldade só existia, existe e sempre existirá. Mas se a gente tentar puxar um histórico de atos violentos ou criminosos desde sempre, aí a gente teria coisas de sobra para mostrar. Começando pelo Brasil. Nosso país aparece na 7ª posição no ranking de indício criminal, com porcentagem estimada em 68%, ou seja, o Brasil está entre os 10 países mais perigosos para se viver. O país que está no topo da lista também é sul-americano. A Venezuela aparece com uma taxa de criminalidade em torno de 84,36%. Papua Nova Guiné e África do Sul são as nações que ocupam os segundo e terceiro lugares no ranking, com índice estimado em 80,04% e 77,29%, consecutivamente. De acordo com alguns sites, os países mais violentos do mundo são Afeganistão, Síria, Iraque, Sudão do Sul e Iêmen. Agora, se tratando de países com menor índice de criminalidade e violência, podemos utilizar 10 países como referência, começando pela Suécia. A Suécia é muito segura quanto a roubos e assassinatos, registrando um número anual baixíssimo. O crime mais cometido no país é o pickpocket, furto em tradução livre. Mas claro que nem tudo são flores. Apesar da ótima segurança no geral, a Suécia é o país com maior índice de estupros na Europa. No entanto, isso não significa que seja um país inseguro para as mulheres. Especialistas dizem que a Suécia registra, com rigor, todo caso de delito sexual e que há um trabalho de conscientização para que as mulheres denunciem. Além disso, a legislação foi alterada em 2005, de forma a ampliar a definição legal do estupro. Essa combinação acaba tornando os números absolutos maiores que em países que não adotam os mesmos procedimentos. Áustria. Essa pequena nação que possui muitos apaixonados por salsichas e cervejas é muito tranquila de se viver. Sua taxa de homicídio é a 6ª menor do mundo e você poderia admirar a arquitetura fantástica do país despreocupado. Sendo um dos países mais ricos do mundo, a Suíça é dona do 12º maior PIB per capita. Isso para uma população de pouco mais de 5 milhões de pessoas, que a torna a nação com a menor população entre os 15 primeiros. Assim, fica subentendido que a maior parte das pessoas não precisa roubar ou furtar. Mesmo sendo um país com uma população relativamente grande, de aproximadamente 15 milhões, a Alemanha possui a 9ª menor taxa de homicídios. Com uma população de 5 milhões de habitantes, sabe quantos noruegueses foram assassinados em 2015, ano do último levantamento no país? 21. Isso mesmo, em um ano inteiro foram mortas 21 pessoas, a mesma quantidade que se mata em apenas um dia no Brasil. Outro país que entra nessa lista é a Dinamarca. A Dinamarca geralmente apresenta taxas de índices criminais baixos, sendo que os crimes de rua são quase nulos. Japão. O primeiro país não europeu do ranking tem a capital mais segura do mundo em seu território, Tóquio. É o terceiro país com menos homicídios do mundo. Luxemburgo. O pequeno país super rico quase não registra crimes com violência. O que mais ocorre é assalto à mão armada. Porém, proporcionalmente, possui um índice muito baixo. A alta qualidade de vida e o poder aquisitivo da população contribuem para a segunda rotina mais pacífica do mundo. Com uma pequena população de 330 mil habitantes, é arriscado praticar um ato violento contra alguém, pois há grande chance de o meliante ser reconhecido. Existe uma cultura na Ilha do Gelo de as pessoas deixarem as portas de suas casas destrancadas e os policiais não utilizam armas. Considerado o país mais seguro na Terra é a Singapura. Atualmente não sabemos se é ainda. Mesmo com a sua superlotação,
já que é um dos países com mais pessoas por metro quadrado. A maior parte dos delitos registrados são cibercrimes. O país asiático tem paisagens incríveis e ruas muito limpas, tanto que existem multas altas por cuspir no chão, por exemplo. E como será futuramente? O mundo, de modo geral, se tornou menos pacífico, com uma tendência de aumento nas tensões geradas pelas crises política e econômica, agravadas pela pandemia de Covid-19. O coronavírus pode acabar sendo um fator que poderá gerar uma piora na situação da paz mundial. Além disso, os impactos da forte crise econômica gerada pela Covid-19 devem afetar a cadeia de produção de alimentos e a capacidade dos países em desenvolvimento de se recuperarem da recessão, juntamente a um aumento na instabilidade política que já foi observado nos últimos anos. Nosso país não fica fora disso, com uma deterioração da paz e um aumento significado de crimes onde não há perspectivas de melhoras. Mas ainda ficam os seguintes questionamentos. A situação continuará piorando? Os crimes irão continuar? Existe a possibilidade de diminuir a violência e a criminalidade? Bom, então para esses últimos questionamentos, eu resolvi explorar a opinião de outras pessoas em relação a esse assunto, sejam opiniões negativas ou positivas, onde eu vou mostrar aqui nesse vídeo sem expor cada pessoa em forma de texto, e após isso o vídeo vai ser encerrado. Então só posso esperar que elas tomem as ações certas no futuro, e eleger as mais apropriadas para isso, no caso, do meu próprio país. Se vai continuar piorando? Sim. Estou liberando mais armas, se não me engano, para pessoas que podem se armar e andar agora com 2 armas em movimento, e tem os para caça, mais animais mortos e pessoas também no meio da floresta. E se existe? Sim. Mas é bem complicado quando a gente vive em um meio corrupto. Acredito que é extremamente difícil vivermos em um mundo onde não haja criminalidade e violência, pois isso está ligado diretamente com o nosso formato de sociedade e com a natureza do ser humano. Pessoas possuem realidades diferentes e acabam tendo que pegar caminhos diferentes para sobreviver. Isso se aplica tanto nos dias atuais como milhões de anos atrás. Portanto, acredito que sim, que a criminalidade ainda irá durar por muito tempo, mas também não posso afirmar que sempre será assim. O ser humano pode evoluir e fazer uma forma no qual todos vivem em paz, ou podem até mesmo se exterminarem. Acredito que a situação não necessariamente continuará piorando, mas estamos em constante mudança. É uma variável que tem seus altos e baixos. É preciso repensar nosso modo de vida como cidadãos e principalmente a organização da nossa sociedade para diminuirmos de fato a criminalidade. A taxa de criminalidade do Brasil, na minha opinião, vem aumentando, talvez não rapidamente. Porém, fato é, ela não diminui há um tempo. Infelizmente, os crimes irão continuar se a situação e o ambiente que cria os praticantes dessas atividades não se modificar. Não acredito na possibilidade de erradicação do crime, porém dá para diminuir ele em muito. A solução é a padrão: melhor condições de vida para a população no geral, diminuir os índices de pobreza, que levam muitas pessoas a seguirem aquela vida, reestruturar o sistema educacional, que é uma merda, que faz muitas pessoas com uma vida mais precária desistir pelas dificuldades. Projetos sociais em áreas afetadas pelos índices de criminalidade. A meu ver, a solução está na juventude. É muito difícil reestruturar uma pessoa que já pratica essas atividades há algum tempo. Isso não quer dizer que não temos que tentar. Do jeito que está, não dá. Violência policial, as cadeias não ajudam em nada, nas reabilitações também não. Projetos de reeducação na prisão são interessantes. O importante é atacar as causas do problema mais do que remediar. Causas como desigualdade social, racismo, morte por população negra e periférica por violência policial, falta de aparatos estatais que acolham essas pessoas que possam dar a elas a possibilidade de outra vida.